Nona, né? Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início aos trabalhos da nona reunião da Comissão Processante, instituída pelo processo número 106/2022, para a apuração de denúncia visando a cassação do mandato da prefeita municipal, senhora Suelen Silva Rosim. Presentes essa vereadora que vos fala, Chiara Ranieri Paceto, presidente da comissão, e também os vereadores Guilherme Berriel Cardoso, relator, Júlio César Aparecido de Souza, membro, e a servidora que secretaria os trabalhos dessa comissão, Giovana Franzolin. Presente também o advogado de defesa da prefeita Suelen Silva Rosim, Dr. Jefferson Daniel Machado. E, neste instante, nós daremos o início aos depoimentos de defesa agendados para essa tarde. Eu gostaria de convidar aqui o engenheiro... Acho que primeiro é ele, né? José Wilson de Macedo Júnior. O seu consultor jurídico não acompanhou de manhã e não chegou até agora. Acabou de chegar aí agora. Já estão falando com ele. Boa tarde, José Wilson. Boa tarde. Eu vou passar a palavra ao Dr. Jefferson para ele conduzir o início do seu depoimento, tá bom? Tá bom. Dr. Jefferson. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para apresentar, para exercer o nosso direito de defesa, né? Agradeço especialmente à testemunha que compareceu aqui para nos auxiliar nos trabalhos. Até para poupar uma questão de ordem, né, e a gente acabou não observando isso no período da manhã, só para fazer uma advertência ao depoente, né, no sentido de que você está aqui na condição de testemunha, né, e dentro dessa condição você tem a obrigação de dizer tão somente a verdade sob pena de responsabilização criminal, nos termos do Código de Processo Penal, do Código Penal, enfim. Dando continuidade, assim como eu tenho feito com as demais testemunhas, eu acho que é importante que você contextualize a sua situação dentro da prefeitura e, consequentemente, dentro dos processos de desapropriação que são objeto da apuração aqui, né, da comissão processante. Qual é a sua função, desde quando você está na prefeitura, o que você faz lá, quais são as suas atribuições, enfim. Se você puder nos ajudar um pouco com essas informações. Boa tarde, primeiro, doutor, mesa, todos aqui. Foi dito na oitiva, mas vamos dizer de novo. Se estiver faltando alguma informação, vocês podem me perguntar depois também com relação a isso. Mas, basicamente, minha história ali na prefeitura começou em 2014, quando eu... Só um momentinho. Quando eu entrei e assumi na CEPLAN, como engenheiro civil, lá em fevereiro de 2014. E ali comecei a fazer avaliação de imóveis, porque era uma área em déficit mesmo, não tinha muito profissional naquela época. Chegando aos dias atuais, os processos de desapropriação, lógico, vieram para nós ali. Hoje, que o Júlio, que me ajuda ali nas avaliações dos imóveis, não só para desapropriação, como para locação, dação em pagamento, permissão onerosa, permuta, enfim, todos os tipos de avaliação de imóveis, atualização de valor venal, enfim, vai para nós ali nesse sentido. Chegou os da educação, acho que a partir do meio do ano passado, com intenção de aquisição, né? A gente não se prendia a desapropriação ou compra, né? Que foi uma coisa bem debatida antes.
Independente disso, a gente avaliava ele para venda, o valor de compra e venda, né, do mercado, baseado nas normas da NBR 14653, parte 2 de imóveis urbanos. E a partir daí, conforme foram chegando os processos, assim como é feito para todos os processos, esses aí foram o mesmo procedimento. O procedimento é, a gente recebe o processo, vê se está tudo ok, as documentações, se está faltando alguma coisa, levantamento, confere no cadastro da CEPLAN, vê se tem projeto aprovado, alguma coisa assim. E se tiver faltando alguma coisa, a gente retorna o processo, pede a documentação que está faltando. E aí, quando tiver tudo ok, volta para nós e aí é feita a vistoria no imóvel. A partir da vistoria do imóvel é levantado os atributos ali daquele imóvel, é visto a característica para já suprir de informações que vão ser futuramente colocadas no laudo de avaliação, no estudo de avaliação que a gente vai fazer depois. Tendo esse valor, a gente já despacha para a secretaria interessada e com o que for interessado. Se for para uma locação, já vai com o valor, com uma margem para negociação. Na aquisição, a gente acaba fechando num valor único, mas também tem, por norma, tem uma margem de negociação. Você mencionou que você está na prefeitura desde quando mesmo? Desde 2014. 2014, tá? Você já tem uma certa experiência nessa área, né? Pelo que nós entendemos, então, a sua atuação ela se restringe à parte da precificação dos imóveis, né? Da valoração deles, né? Sim. Da avaliação. Você tem alguma formação técnica específica? Eu sou engenheiro civil, formado em Ilha Solteira. Sou bauruense também, mas a parte de avaliação de imóveis é uma coisa que a gente não vê na faculdade. Então, para isso existe o Instituto Brasileiro de Perícia e Avaliações, que é o IBAP, né? Avaliações e Perícia, desculpa. Eu fiz um curso no IBAP em 2015 para avaliação de imóveis pelo tratamento de fatores no método comparativo direto de dados de mercado por tratamento de fatores. Junto também com o método de... Me faltou agora o nome. Não é inferência, não. Desculpa, eu esqueci o nome. É o da reedição do imóvel, que a gente usou também nesses imóveis, junto com o do involutivo. Desculpa, é o evolutivo. O método evolutivo também. No curso, então, eu fiz comparativo direto de dados de mercado por método de fatores e o método evolutivo. Esses eu fiz no IBAP em maio de 2015, se eu não me engano. Então, seja através de um curso superior, seja através de cursos técnicos diversos, é possível afirmar que você possui uma qualificação, uma especialização técnica que lhe permite realizar as avaliações. Sim. Sim. E somado a isso, pelo que eu entendi também, há toda existem normas que trazem as regras, né, que devem ser observadas para a realização dessas avaliações. Não há um achismo na realização do seu trabalho. Não, todas as avaliações são baseadas em normas técnicas. Perfeito. Desde 2014, dentro da prefeitura, você já participou, dentro da sua atribuição, em gestões anteriores, de outros processos de desapropriação? Sim, como eu disse antes, a apropriação tem uma série de processos, desapropriação é um deles. Que como objeto da processante é desapropriação, e eu quero fazer um comparativo também mais à frente, você vai entender os questionamentos, acerca de eventuais desapropriações realizadas anteriormente e a desapropriação agora, sob discussão, especificamente dentro da sua área, tá? Nessas desapropriações havidas em momentos anteriores, né, em que você participou dentro da sua alçada, que é a de precificação dos imóveis, de avaliação dos imóveis, o trabalho seu foi desempenhado da mesma forma como foi desempenhado nessa desapropriação nessas desapropriações objetos da comissão processante? Sim, desde quando eu fiz o curso, sempre foi baseado naqueles ensinamentos ali, no aprendizado. E desde então a gente mantém o mesmo tipo de critério, avaliação, a norma seguindo a mesma. Quando tem alguma atualização, a gente atualiza, né, vai de acordo com o que está em norma mesmo, sempre o mesmo rito. Sim. Existe algum caráter de pessoalidade no desenvolvimento do seu trabalho? Não, inclusive
Se eu não me engano, não sei se está na norma isso. É que assim, é uma coisa que eu lembro muito do curso também, né? Da gente avaliar de maneira imparcial, para evitar litígio. Então, pessoalidade, nesses casos, mais uma vez, a gente não leva. Sim, sim. Um outro questionamento, você é servidor concursado de carreira ou você é um cargo em comissão? Sou concursado. Existe sobre o desempenho do seu trabalho algum tipo de ingerência por parte da prefeita ou de algum outro superior hierárquico? Como assim? Não entendi. A prefeita exerce sobre você algum tipo de, direta ou indiretamente, algum tipo de influência na realização do seu trabalho? Não, é sempre minha chefia direta ali que eu tenho contato. Sim, mas o seu trabalho é desenvolvido dentro de um ambiente técnico, né, sem que esses eventuais fatores externos influenciem ou não? Você acaba ficando sujeito a pressões ou outras coisas do tipo? Não, sempre da forma técnica. A gente, assim, às vezes, em caso de locação, tem contato, sim, com outros servidores das outras pastas, porque vai fazer vistoria no imóvel e aí o profissional, o servidor vai junto, mas eles mesmos, se os próprios servidores se restringem àquilo, vão ali, acompanham a vistoria, sim, ninguém palpita. Certo. Falando especificamente das desapropriações que são objetos da comissão processante, houve algum tipo de influência nesse sentido por parte de alguém ou por parte da prefeita que seja, enfim, no sentido de forçar uma atribuição maior ao preço de um imóvel ou outro? Você teve algum tipo de contato nesse sentido com você? Não. Todos os atributos, todos os critérios foram exclusivamente técnicos. A gente olhando o imóvel, discutindo, eu e o Júlio, que também faz as avaliações comigo ali, a gente sentava e discutia juntos e entre nós dois apenas. E até, inclusive, o nosso chefe, né, o superior hierárquico ali, ele deixava para nós. Ele falou, o serviço é de vocês, eu sei que vocês fazem, vocês são capacitados para isso. Então, eu sei que aí é com vocês, e a avaliação fica para nós mesmo, realmente. Perfeito. Em relação aos imóveis, o denunciante aponta na denúncia que muitos dos imóveis estão com uma série de problemas. De uma forma até engraçada, ele cita aqui que alguns dos imóveis não possuem rede de telefonia, ou que não estão devidamente providos de acesso pelo transporte público, ou que falta ar-condicionado, além também de apontamentos com relação a desconformidades estruturais nesses imóveis. Eu gostaria de saber, dentro do seu trabalho técnico, né, que você colocou que é feito, essas condições, elas são consideradas para fins de avaliação ou não? Você simplesmente avalia e desconsidera tanto para mais quanto para menos essas condições? Elas são consideradas sim. Quando a gente está fazendo esse método que eu tinha esquecido o nome, o evolutivo, ele tem uma parte da fórmula ali para determinar o valor do bem que você leva em consideração a idade dele e o estado físico dele. Então, você tem que considerar a idade aparente, pelo menos, porque um imóvel, por mais que ele seja antigo, velho, passou por uma reforma, ele ganhou mais idade, ele ficou mais novo, assim, entre aspas, então já começa a subjetividade aí. E também considera-se o estado de conservação dele. Se ele está por uma reforma recente, ele ganha valor. Se ele não fez nenhuma reforma desde o início, quando ele foi construído, consequentemente, ele já perdeu muito valor. Então, sim, em todas as avaliações, quando tem um bem, uma edificação, elas são devidamente consideradas qualquer depreciação nela. Perfeito. Voltando àquela questão, né, de que antes, em situações anteriores, né, você também fez esse trabalho de avaliação, né, assim como foi feito nessas desapropriações, objetos da apuração. Você sabe me dizer, você se recorda se foram apontados questionamentos relacionados a essas avaliações que vocês realizaram anteriormente, nesses outros imóveis, em gestões anteriores, em ocasiões anteriores?
Com relação ao método aplicado ou ao valor? Não, com relação ao valor, ao resultado final do seu trabalho. Não me recordo, nada. Não teve nenhum tipo de apontamento. Se oficial, eu acredito que não, mas assim, conversando também, nada. Não me lembro. A Câmara Municipal também não fez nenhum tipo de apontamento anterior relacionado a uma desconformidade no resultado do seu trabalho com relação ao valor. Não, final. Essa é a primeira vez que eu venho para cá, né? Certo. E a metodologia e as técnicas utilizadas foram as mesmas? Sim, são a mesma metodologia. Certo. Você tem conhecimento de que alguns desses imóveis que foram desapropriados ou estão sendo desapropriados, né? Eles foram o valor final resultante do seu trabalho, né, apurado pela prefeitura, encontra-se sob júdice? Você tem essa informação? Sim, inclusive acompanhei uma perícia há um mês atrás, mais ou menos, de um deles, que é aqui na Gerson França. Eu acredito que tinha mais um ou dois também. Eu não vou saber porque ainda não chegou para mim, né? Que provavelmente eu vou ser o assistente técnico nesses casos. Acho que o do Damásio também foi judicializado. Mas assim, nada oficial que chegou para mim. Sim. É o que eu ouvi falar. Tá. E você sabe dizer qual é a reclamação desses proprietários que judicializaram essas questões? O porquê o que motivou essas judicializações? Eu acredito, como não chegou, eu não posso afirmar com certeza, mas muito provavelmente seja por causa dos valores, que eles pediam mais ou não aceitaram. Esse daqui da Gerson, se eu não me engano, foi por valor. E o outro, eu acredito que seja o mesmo motivo, porque a oferta dele era bem acima do que foi avaliado. Certo. E você sabe o resultado de algumas dessas avaliações que foram feitas judicialmente até aqui? Ou não? Esse da Gasparzinho, daqui da Gerson, parece que o perito avaliou um pouquinho acima do nosso. E você acha que essa proximidade ainda que acima, né, o valor avaliado judicialmente foi acima daquele que você avaliou, mas pela informação que eu tenho é uma diferença relativamente pequena, algo em torno de 20 a 30 mil reais. Ou seja, isso demonstra que o seu trabalho foi feito de forma técnica, da mesma forma como o trabalho do perito judicial também foi feito de forma técnica, e nesse sentido acabaram tendo quase que o mesmo resultado. Você atribui isso a quê? A uma coincidência? Você acha que foi coincidência o fato do trabalho do perito judicial ter chegado mais ou menos no mesmo resultado que o seu? Ou você acha que tem algum outro fator diverso da coincidência? Coincidência não é. Na oitiva, inclusive, eu falei que se todo mundo aqui soubesse todas as normas de avaliação e avaliasse o mesmo prédio, a gente nunca ia chegar no mesmo valor. Só chegaria no mesmo valor se um colasse do outro. Então, é natural que dê alguma diferença, porque é uma disciplina subjetiva. O perito vai ter, ele é o expert, ele tem conhecimento das normas também. Ele vai chegar num valor, porém não é coincidentemente que vai chegar próximo. É porque a gente usou dos mesmos critérios para avaliação, a mesma norma. Que são critérios técnicos, né? Sim, eu não me recordo agora se nesse caso ele usou exatamente a mesma norma que eu, porque existem outras normas também que também valorizam um imóvel, um bem, né? Mas ambas elas servem para precificar. Sim, mas é possível afirmar que, utilizando das normas técnicas vigentes, ainda que várias pessoas façam uma mesma avaliação sobre um mesmo imóvel, que vai haver proximidade do valor do resultado final dessas avaliações. Sim. Ainda que, obviamente, que não exato, né, mas uma proximidade muito... Sim, vai ser próximo. Sim. Informações... Você chegou a visitar os prédios? Sim. Sim. Então, toda a sua avaliação foi feita com base em informações colhidas em loco por você? Em loco, com exceção de 2 imóveis, que eu atualizei uma avaliação, que foi na época que o Júlio, quem avaliou, ele estava de licença, e eu atualizei a avaliação dele.
e um outro que eu estava de férias, eu acho, na época, e não fiz. Foi ele quem fez. Mas mesmo nessas avaliações também as normas, né, foram... Igual, mesma coisa. Inclusive a gente discutiu, embora eu estivesse de férias, eu acho que a gente chegou a discutir ali na secretaria, antes de despachar o processo, a gente sempre, para ver se teve alguma coisa, se alguém tem um critério diferente, mesmo que eu não tenha visitado o imóvel, ele me falou, né? Falou, aqui está desse jeito, por isso foi apresentado desse jeito, esse critério e tal. Como você sabe, já para encerrar como você sabe, essa comissão processante, a denúncia, ela tem alguns pilares, né? Alguns fundamentos, em torno de 5 ou 6 questões centrais, e uma delas diz justamente a uma suposta inadequação na precificação dos imóveis, né? Que é o que nós estamos aqui elucidando através do seu depoimento, de uma forma muito brilhante até. E direta e indiretamente, esse tipo de questionamento põe em xeque o seu trabalho técnico, né? Eu falo trabalho técnico, já sempre soube que o trabalho seu era técnico, mas agora, ouvindo de você, isso se torna ainda mais claro e evidente para mim. Então, de certo modo, esses apontamentos relacionados às precificações dos imóveis colocam em xeque o seu trabalho técnico. O que você tem a dizer a essas pessoas que fazem esse tipo de apontamento? É bem pessoal isso, né? Mas eu não vou mentir. A primeira vez que aconteceu, que eu ouvi falar isso, né? Eu penso logo em mim, mas será que eu estou fazendo um negócio errado? Porque fiquei com medo também. Será que o cara aceitou a venda muito rápido? Será que eu que avaliei muito alto, então? Mas aí, sentando, olhando, eu não vi nenhuma irregularidade, sabe? Os meus critérios anteriormente adotados, aí eu falei, mas está tudo certo. Isso aqui não dá para fazer menos, isso aqui eu vou ser injusto, eu vou estar contra a norma. Isso aqui é meu critério, então... Aí eu fui ficando mais calmo, mas a princípio não foi muito gostoso não saber que o meu trabalho estava em xeque, né? E fazendo essa reavaliação que você falou que você fez até depois de ter ciência dos apontamentos, você consegue afirmar que o seu trabalho foi desenvolvido com perfeição, de forma técnica, sem qualquer tipo de beneficiamento para um lado ou para o outro? Sim, como eu disse, para evitar o litígio, né, a gente já é instruído a avaliar de maneira, como fala, coerente ali, uma maneira mais intermediária ali para não prejudicar ninguém. Bom, eu acho que da minha parte eu estou mais que satisfeito com as informações que foram prestadas aí pela testemunha. Agradeço mais uma vez a sua participação e devolvo a palavra aí à presidência. Zé Wilson, só para a gente registrar aqui, sim, a sua oitiva na Comissão Especial de Inquérito, ela foi uma das provas indicadas pelo denunciante, o jornalista Elias Brandão, né? Quando da denúncia dele. Então, a transcrição da sua oitiva está neste processo da comissão processante a partir da página 920, tá? São 18 páginas, eu me lembro muito bem da sua oitiva, teve até apresentação, foi bastante técnica, né? Uma aula. Então, assim, da minha parte, eu tenho, assim, pouquíssimas dúvidas com relação às questões que versam mais sobre a avaliação dos imóveis, né? Uma delas é com relação à questão de laudo de vistoria da STAF e o relatório de visita da CUSI Júnior. Se esses dois documentos, eles entraram na sua avaliação, já que eles não estavam fazendo parte do processo, né, de desapropriação. O staff, qual que é o outro? Daqui da CUSI Júnior, onde era o objetivo. Tá, assim,
Hoje mesmo estava conversando com a Pérola ali sobre isso, que quando o imóvel é para locação, ele exige esse relatório no processo. Certo? Agora, para avaliação, para aquisição, como é um volume de processo muito grande e a gente ali tem que ter a eficiência no trabalho, não pode segurar muito, tem que fluir, o que eu coloquei nesses processos? Apenas o que eu vi. No caso, um relatório fotográfico. Então, antes um parecer técnico para locação, que é fundamental, que eu estou adentrando o imóvel e uma hora eu vou devolver esse imóvel. No caso de desapropriação, eu vou a aquisição desse imóvel vai ser para mim. Então, a única coisa que eu preciso saber é como ele está, porque são essas características dele que eu vou colocar no meu laudo. Por exemplo, se ele tem muita trinca, muita fissura, que caracterize um problema estrutural realmente, que necessite de um reforço estrutural, que eu vou ter vou ter que gastar um dinheiro a mais para reformar aquilo, para deixar ele em condições ideais, e isso vai ser apresentado nos cálculos de avaliação. Mas ele não necessariamente a gente faz um parecer com relação a isso. Apenas um relatório fotográfico, porque eu não vou ter que devolver aquele imóvel depois. Porque o que eu preciso é saber a condição dele para aplicar o fator de depreciação nele no meu laudo de avaliação. Entendeu? A mesma coisa no staff e no Dacuci Júnior. No Dacuci, que tem uma sala interditada, essa sala especificamente, você chegou a avaliar essa sala? Quer dizer, você conseguiu ir em todas as salas? É detalhado nesse nível ou é um olhar assim geral do prédio para ver se tem trinca? O Dacuci Júnior foi o que foi feito em julho, quando eu estava de férias. Esse foi um dos que eu fiz a atualização, né? A sala, eu visitei o imóvel, logicamente, depois, fui várias vezes lá. Essa sala específica, onde hoje está com as escoras, ela não está interditada, né? Que eles estão usando ela como depósito ali, então não está tendo aula também, mas ela não está interditada. Ela é uma sala dentre todo o imóvel. Eu não posso depreciar um imóvel inteiro por causa de uma ou duas salas, mas eles foram sim devidamente depreciados no imóvel quando eu coloco lá o índice de depreciação, considerando aquele imóvel necessitando de reparo simples. E isso é questionável para alguns, mas é uma das coisas que eu concordo quando eu reli, quando eu voltei no imóvel e vi que apenas reparo simples ali, porque aquilo não está em colapso, né? Então seria outra situação se eu tivesse um negócio já em ruína ou em iminência de queda. Enfim, como ali é uma sala dentre todo o imóvel, eu posso considerar a depreciação pontual e não depreciar o imóvel todo por conta daquilo. Uma outra situação que consta aqui da denúncia é justamente com relação àquilo que foi avaliado e aquilo que foi entregue. Então, assim, questão de ar-condicionado que foi colocado, fiação, tal. Isso daí, na sua avaliação, entra no cálculo? Se Não. tem ar-condicionado, se tem... Isso aí é fator de valorização do imóvel? Não. Muita gente acha, já falando de outro assunto, mas acessibilidade, acha que vai ter que gastar para deixar o imóvel acessível e assim valorizar o imóvel, sendo que a acessibilidade é algo obrigatório, então você já prevê o imóvel acessível. Agora, para outras coisas, equipamentos, como você disse, eles não interferem na estrutura do imóvel. Que nem na oitiva eu falei do exemplo da câmara, não sei se você vai lembrar. Eu olho, analiso o tipo de estrutura, não sei o que acontece aqui, não sei quem passou por aqui, se isso vai ou não dar um valor para o imóvel, não sei de que ano que é essa bancada aí, essa arte na madeira, se isso vai... Porque eu não sei, não é minha especialização, mas eu sei que isso aqui é uma alvenaria, eu sei que aquele pilar ali, ele está intacto, que ele resiste bem, que a laje não tem infiltração, e é isso que eu analiso.
Então, se tem equipamento para valorizar o imóvel, eu não pontuo, eu considero o imóvel mesmo, porque senão, como eu disse também outra vez, eu começo a ser parcial. Eu começo a puxar para um lado, a pessoa vai lá, dá um tapa, pinta, faz uma parede com, sei lá, uma parede bonita e dá aquela aparência. Isso não pode entrar no valor do imóvel como um todo. Entendi. No caso de quando é feita a avaliação por vocês na Secretaria de Obras, que entra num processo como estes de desapropriação, assim que a desapropriação acontece, que a Prefeitura toma posse, acontece alguma vistoria novamente pela Secretaria ou não? O processo, ele se inicia e se encerra na Secretaria de Obras com o apontamento de que tem que ser feita a avaliação e que se conclui com o laudo de avaliação. É só essa a participação, no caso de vocês, ali pela Secretaria de Obras. Como é a parte técnica, né, e é algo que é essencial para dar andamento no processo, a gente faz a avaliação e vai. Não é de praxe retornar, mas se retornar a gente vai. É que eu não me recordo de ter retornado assim após ter feito a desapropriação. Entendi. Eu tenho um questionamento aqui que, na verdade, nós já até tratamos bastante na Comissão Especial de Inquérito, mas ainda é uma situação, né, que é apontada aqui na denúncia com relação a valores. Eu acho que o vereador Guilherme Berriel tem algumas dúvidas com relação a isso também. Nós temos aí 2 perícias judiciais, né, para serem apresentadas, então eu fico imaginando que possa haver aí alguma suspeita de valor que supostamente esteja incorreta, né? Então, mas nós não vamos trabalhar com essa questão aqui dentro da processante, né? Nós vamos trabalhar só com aquilo que realmente está na denúncia. Mas há uma situação em especial que, na verdade, chamou a atenção de todos, que é com relação ao prédio do antigo Damásio, né? Não por ser o prédio mais caro a ser adquirido, né, e estar judicializado, mas pela localização dele, né, e o fato dele estar nessa localização, ele ter recebido uma valorização muito grande em função dessa localização, né. Então, eu queria que você me apontasse o quanto a localização pode interferir no valor de um imóvel a ser desapropriado. Eu até usei um exemplo aqui, uma determinada situação, com o próprio corretor, né, que apresentou aquele imóvel, que se aquele imóvel estivesse, por exemplo, localizado na Bela Vista ou no centro da cidade, se esse valor do imóvel seria diferente, né? E é isso que eu queria ouvir de você. O quanto difere, né, um imóvel com essas características em outra localização? Bom, primeiramente o valor da área, né? O valor unitário da área. O local influencia completamente, diretamente, porque realmente um imóvel numa região central tem um valor totalmente, é muito claro para todos isso, eu acredito, de um imóvel numa região afastada da cidade. A mesma coisa nesse imóvel, ele por estar numa região mais valorizada, o metro quadrado daquele terreno é mais valorizado. E aquele ali, especificamente, tem um terreno grande, né? Eu acho que, eu não lembro agora em metros, 800 metros, 1.000 metros, e, consequentemente, isso vai carregar o valor junto, vai aumentar o valor dele.
Somado ao valor do terreno, a área territorial, eu tenho a benfeitoria. Então, também não é uma construção pequena, né, naquela região. Então, consegue aumentar ainda mais o valor do imóvel, que o valor total do imóvel é somado à benfeitoria, o território mais a benfeitoria ali existente nele. Esse é um dos imóveis que vai passar por perícia judicial. Você acredita que a perícia judicial pode trazer um valor muito diferente desse que foi avaliado? Como já faz alguns meses, se ele for fazendo o mesmo método que eu uso o índice da CUB, pode ser, e aí os outros atributos que eu usei, ele utilizar o mesmo que eu, perito, pode ser que dê um valor superior. Assim, se fizer a mesma coisa que nem eu falei, copiar um do outro vai dar o mesmo valor. Se ele copiar de mim, hoje vai dar diferente, porque já passaram meses, o mercado imobiliário já deu uma alterada, e o índice da CUB, né, o índice da construção ali, fugiu agora, o índice lá, ele já subiu de lá para cá. Então, mesmo se ele copiasse de mim, já daria um valor diferente. Agora, se ele for fazer com os critérios dele em outro método, com certeza vai dar diferente. Agora, voltando à sua pergunta, não é para dar um valor discrepante. Não é para dar aquela variação tão excessiva. Nem, assim, teoricamente, nem para mais nem para menos. INCC. Não, era CUB mesmo que eu estava tentando lembrar. O INCC eu acho que é o que corrige, né? É o Índice Nacional da Construção Civil. Mas o CUB é o custo unitário básico, que é o que a gente usa. É verdade, é o IPCA que corrige. Não, as minhas questões eram mais nesse sentido mesmo. Eu vou passar a palavra para o vereador Guilherme Berriel. Qual que é o outro judicializado? Desculpa, eu não acho que não chegou para mim isso. Qual que é o outro? Judicializado tem alguns, né? Os terrenos, o Gasparzinho, Damásio. Esse aqui da Cossi Júnior, né? Os dois, o do Damásio, o almoxarifado, eu não sei se acabou judicializando ou não, mas que tem perícia judicial a fazer é o do Damásio, né? E qual foi o outro que foi solicitado perícia? Dr. Jefferson, qual foi o outro imóvel que foi solicitado perícia, além do Damásio? Já falou. O da Gerson. Que são dois, da Gerson, né? O terreno e o interativo. Sim, tá certo. Tá certo? Vereador Guilherme Berriel. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu entendo que tem toda uma metodologia de cálculo na hora de fazer uma avaliação, tá? Eu entendo isso perfeitamente, né? Mas a diferença entre o valor venal e o valor avaliado são gritantes, hein? Como você justifica para mim do almoxarifado da Secretaria de Educação um aumento de 159,05% entre o valor venal e o valor avaliado? Porque o valor venal é R$2.100.000, e o valor comprado foi de R$5.185.873. O que você justifica para mim essa diferença gigante? Porque a gente só está me concentrando nos imóveis que a denúncia cita, né? Que são 5, da Staff, o Almoxarifado, a Cossi Júnior, o Damásio e o Guedes de Azevedo. Como você me justifica essa diferença de valores de 159,05%? Bom, primeiro o conceito do valor venal, né? Que ele é uma avaliação em massa, ele é uma avaliação
se é que pode se chamar de avaliação, uma determinação, uma precificação em massa para fins de impostos, né? Para levantar os custos depois joga na fórmula lá, finanças, taxa de acordo com aquele valor genérico. Então, por ser um valor genérico, ele muitas vezes ele é passivo de correções. Ele pode ter alguma alteração. Então, o munícipe pode chegar lá e pedir a revisão do valor venal. Acontece isso quando ele sabe que tem um imóvel que não vale tudo aquilo. Não vai acontecer quando ele tem um imóvel que não vale, que ele sabe que vale mais. Então, minha casa vale R$500 mil, mas a prefeitura está me cobrando por R$200 mil. Eu vou ficar quieto, senão eu vou aumentar meu valor aqui venal, vou começar a pagar mais imposto. Então, ficar quieto. O valor venal, ele não é, para avaliação, ele não pode ser um fator de comparação por conta disso, justamente por causa disso que eu te falei, que ele é um valor em massa. Quando se junta ali os corretores e falam, aqui no Aviação B, na Natalina Bonora, que é esse imóvel específico, está valendo R$200 o metro quadrado. Mas será que não vale mais? Não, é uma região que, sei lá, em frente do Alameda ali, não vale mais não. Aí o outro fala, não, vale no máximo 250. Tá bom, vai, fecha em 250. E aí fechou, 250. E é assim. Só que do lado dele tem uma rua de terra e 250 não valia, mas passou batido, entendeu? Aí na quadra de baixo tem uma favela, tem uma ocupação irregular, valeria até menos talvez. Na quadra de cima, de trás ali tem, sei lá, um potencial econômico maior. E, de repente, valeria mais do que aquilo. Só que não, lá atrás a gente definiu 250 em toda aquela região, então ficou 250. É a mesma coisa que acontece em quase toda a cidade. Inclusive aconteceu nesse aí. Então, o valor venal, se eu me prender a ele, mas nossa, o valor venal está 2 milhões e pouco, aí eu fujo do que a norma me pede para fazer. Sabe? Que é a imparcialidade, que é o meio termo ali. Evitar litígio, Claro, é vantagem para a prefeitura desapropriar por 2 milhões, já que vem taxando sobre 2 milhões. Mas eu, como prefeitura, não tenho condição de ir em todos os imóveis do município e falar, esse aqui não vale só 2 milhões, esse vale 5 milhões. E aí, nesse caso, a gente ficou sabendo por conta da aquisição dele. Mas acontece isso em diversos imóveis da cidade. Mesmo com esse levantamento aerofotográfico, a prefeitura não tem condições de atualizar esse valor venal? Eu já não sei como que funciona isso. Eu sei que tem o levantamento, que eles fazem essa atualização, mas a planta genérica ela é revisada de 4 em 4 anos, a lei fala. E a última revisão foi agora, no ano passado, quando acho que esse valor venal de 2 milhões e pouco aí é referente ao valor da planta que foi corrigida do último ano de 2017 até 2021. Eu não sei quanto está hoje, se ele realmente deu essa elevada de 2021 para 2022. Mas foi quando foi feita a revisão. Ano passado a gente fez a revisão. Porque, cara, como a prefeitura está perdendo dinheiro, então. Sim, não. IPTU. Acontece IPTI, o contrário também. Engraçado, mas nos móveis que a prefeitura desapropria, nenhum. Não. Tem imóveis aí. Nenhum valor venal é maior do que o avaliado. Sim. Tem imóveis que o valor venal tá acima. Se eu não me engano, o da Simão lá, ele era o valor venal dele era acima do que foi avaliado para desapropriação. Porque a prefeitura ia desapropriar aquilo lá? Oi? A prefeitura ia desapropriar aquele... Não aquele da Duque, o barracão lá onde funcionava o panelão, na José Ranieri, é um dos imóveis da SEI também. Tá. Ali no Jardim Cruzeiro do Sul. Ele é um que estava com o valor venal acima do que foi desapropriado. Porque, olha...
Da staff, segundo, eu não conheci nenhum prédio, não fui visitar nenhum prédio, mas pelos relatórios aqui, por fotos, da Cussi Júnior, sala quase caindo o telhado. Pô, da Cussi Júnior, 60,33%, a diferença entre o valor venal e o valor de compra mesmo. Pô, imagina se tivesse um brinco prédio, ia dar uma diferença muito maior. Então, esses valores realmente me espantam, apesar que eu acho que a modalidade, como eu falei hoje cedo até aqui, essa modalidade que a prefeita tem a prerrogativa de fazer, de desapropriação, financeiramente é péssima para a prefeitura. Em vez de entrar num compra e venda, uma negociação de compra e venda, né? Porque o valor venal não vale nada, praticamente do valor avaliado, é metade do valor. Você viu, da staff, o valor de compra é 40,74% a mais. O do almoxarifado, então, 159%. Da Cussi Júnior, 60,33%. Do Damásio, 40,77%. E do Guedes de Azevedo, 43,47%. Quer dizer, se estivesse com dinheiro no bolso, tivesse ido para uma compra e venda, teria comprado. No mundo ideal, o valor venal seria o valor real do imóvel, né? Aí seria até bom para mim, porque eu não precisaria fazer avaliação, já estava pronto. Não, próximo, né? Próximo. Mas aí não ia ter... O almoxarifado, 159%, rapaz do céu, que diferença, hein? Mas aí que vem a nossa função ali, né? A mesma, mas a gente não pode se prender só a esses. O interativo ali do lado, o estacionamento também foi abaixo, é outro que foi abaixo. Então pode acontecer tanto acima quanto abaixo. Mais uma vez, a planta genérica é feita com uma comissão de corretores, na qual é feitam opiniões, sabe? Então, erro vai acontecer. Quando você tem opiniões, vai acontecer. E eu consultando um parente meu que é cartorário, não em Bauru, em Piraju, em função da morte do meu pai o ano passado, ele falou que o valor venal de Bauru é muito próximo do valor de mercado, né? Então, assim, eu tinha essa informação. Daí, quando eu vejo essas diferenças aqui, eu até... Com licença, eu posso até... É só participando da conversa, tá? Porque, assim, eu falo isso muito honestamente, tá? Eu enxergo em cada um de vocês uma boa fé muito grande, né? Eu percebo que algumas convicções que vocês têm, elas são genuínas, mas elas acabam sendo baseadas em informações equivocadas e isso não é, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, porque eu também às vezes tenho algumas convicções que na raiz, quando eu vou avaliar, elas são motivadas por informações equivocadas, né? E eu falo desde acho que na primeira conversa que eu tive com o vereador Berriel, você me expôs esse certo inconformismo seu com relação aos preços pagos, né? E aí, na ocasião, não sei se você nem se recorda, na ocasião você até colocou como um dos fundamentos disso essa diferença, né, justamente do valor venal com o valor de venda do bem. Eu, até pela minha profissão, eu acabo tendo mais contato com esse assunto, assim como esse cartório que também passou a informação para você, porque toda a matrícula... Né, quando você vai fazer uma matrícula, um registro, sempre a base de... O valor do imóvel que você vai lançar ali, o mínimo dele, o piso dele, é o valor venal. Às vezes você faz uma transação de 5 milhões de reais, mas o valor venal é 1 milhão, e aí as partes declaram que aquela transação foi feita por valor de 1 milhão, com qual propósito? Pagar menos imposto, né, e todo esse valor excedente acaba circulando por fora. É a prática, é assim que funciona, né? E essa diferença absurda existente entre valores venais e valores reais é uma situação que acontece em todos os municípios do país. Em Bauru, é exatamente o que o vereador Berriel mencionou dessa informação que ele teve com o terceiro. Essa discrepância é menor.
E eu já percebi isso. Bauru é mais cuidadoso na atualização dos valores venais, até para que isso propicie uma maior arrecadação. Mas em outros municípios, em cidades menores, especialmente em cidades menores, em que politicamente isso é muito ruim, né? Você cobrar muito imposto do contribuinte, né? Então, quando você está em cidades menores, o prefeito acaba tendo mais contato com a população e aí isso fica ainda mais desgastante para ele. E eu falo porque eu tenho imóvel, por exemplo, em Agudos. O valor de mercado de um imóvel determinado que eu tenha lá, por exemplo, é tipo R$30 mil. O valor venal, aliás. Se você pegar a certidão de valor venal lá no site da prefeitura, que é o que é considerado para fins de tributação, IPTU e tudo mais. Claro. Quando você vai pegar, o valor de mercado é R$300, R$400 mil do bem. Então, assim, é uma diferença gigantesca. Bauru é menor? Mas ainda tem. Então, é uma situação recorrente essa, né, de diferença absurda entre valor venal e valor de mercado. O que seria o correto? O que você falou. Que todos os imóveis fossem, o valor venal deles fosse o valor próximo de mercado, até para que houvesse uma tributação justa, mas na prática não é o que acontece, né? Então, eu só estou fazendo esse adendo até para, né? Então, porque está na linha do que você está pensando. Realmente, há essa discrepância muito grande, né, do valor venal, mas partir desse raciocínio para se entender que o imóvel, né, que o valor pago por um imóvel foi absolutamente fora do justo, pelo fato do valor venal ser bem abaixo, não é um critério correto, né? Então, é só isso que eu queria colocar para vocês, tá? Não, mas isso aí é a minha indignação, vamos dizer assim. Se fosse por um método de compra e venda, conseguiria comprar por um valor através de negociação. Isso né? você falou aquela hora, não ia mudar no nosso estudo. A modalidade, se é compra e venda ou se é desapropriação, eu ia avaliar do mesmo jeito, ia fazer uma pesquisa de amostras ao redor ali daquele avaliando, ia analisar o valor da benfeitoria, ia somar os dois ali, ia dar um valor de mercado. Por exemplo, o Guedes de Azevedo, escola fechada, a empresa parada, você entendeu? Poderia ter comprado o Guedes de Azevedo num valor bem menor. Mesmo na compra e venda, igual você mencionou, né, a avaliação do imóvel ia se dar sobre os mesmos critérios. E eu entendo o inconformismo do vereador Berriel, especialmente porque ele é um empresário, né, e atua bastante aí na área privada, e dentro do mundo privado admite-se muito essa negociação. Quanto que você quer? Eu quero 100. Eu vou pagar à vista, eu te pago 50. Não quero, paga 60. No mundo privado, no mundo público, isso não é admissível, mesmo numa situação de compra e venda, sempre a base de cálculo, é para isso que ele existe, vamos dizer assim, né? A sua função só existe por essa necessidade que se estabelece a legislação. Então, é isso que eu queria, né, destacar. Não é que, se fizesse de outro jeito, é que não se pode, mesmo numa modalidade diferente de compra e venda, entendeu, vereador? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Perfeito, era só isso que eu tinha para... Obrigado. Obrigado. Vereador Júlio César, sem questionamentos? Deixa eu só fazer mais uma pergunta para você, José Wilson. Sim. Vocês acabam estando na cidade toda, né? Avaliando pela secretaria, como engenheiros, vocês acabam conhecendo bastante das diversas regiões aqui, né? Sim. Vocês teriam condições, por exemplo, da Secretaria de Obras, de indicar imóveis com características específicas para aquisição de outras secretarias, no caso aqui especificamente a Secretaria de Educação, para esse tipo de aquisição? Garagem, almoxarifado, núcleo de aperfeiçoamento docente, sede da Secretaria de Educação, escola,
Vocês teriam essa facilidade de indicar imóveis? Não seria algo tão fácil devido ao nosso grande volume de processos. Se alguém chegar com um processo e falar, ó, por favor, sei lá, indicar alguns imóveis para garagem, eu vou pedir para devolver esse processo, porque eu vou ter que travar todo o meu serviço para procurar imóvel para outros. Então, já não é o que eu faço, né? Não é. Agora, se de forma informal, falou, você não sabe de algum que pode ser garagem? Talvez eu tenha alguma coisa em vista, se me recordar assim como qualquer munícipe, eu acredito. Não só eu, mas não só pelo que eu faço ali. Acho que todo mundo tem uma visão da cidade, todo mundo fala, pô, mas por que não faz isso? Por que não aluga aquele prédio lá, do lado não sei o quê, já ia ficar fácil? Acho que todo mundo ouviu alguma coisa desse tipo já. Então, assim como todo mundo, eu teria. Era só isso que eu queria te perguntar. Alguma consideração? Viu, Chiara? Baseado nisso que você falou, que realmente tem que ter avaliação, mas muitos procuradores nos processos dizem para fazer licitação para compra de imóveis. Eu até concordo que quando vai comprar, assim, a prefeitura na hora, igual foi a modalidade aqui de desapropriação, tem que fazer uma avaliação, mas se a prefeitura fizesse uma licitação, tipo, eu estou precisando de um prédio igual do almoxarifado. O prédio igual ao almoxarifado em Bauru tem um monte. Tem um monte. Barracão parado tem, nossa senhora. Se eu fizesse uma licitação, a prefeitura, olha, estou precisando de um barracão, mínimo tantos metros quadrados, pé direito de tanto. Nossa, ia aparecer um monte de bom negócio para a prefeitura, você entendeu? Então, muitas vezes o que eu assim fico chateado é que poderia ter comprado a mesma metragem, tipo igual do almoxarifado. Poderia ter comprado um prédio com características muito parecidas com o almoxarifado, até pela localização, porque você pegar no mapa, o prédio do almoxarifado está numa borda da cidade, poderia ter, logisticamente falando, ficar mais numa posição central e pagando um preço bem menor. Eu entendo suas considerações, sim. A gente vai ter uma reunião na semana que vem, que vai ser uma reunião, vamos dizer assim, uma reunião mais de instrução, né, que é uma oportunidade que a gente tem de fazer algumas manifestações mais esclarecedoras, né, a nível de defesa. E aí eu vou trazer para essa ocasião, até para não atrapalhar aqui, eu vou trazer alguns esclarecimentos relacionados a essa dúvida sua, que eu particularmente entendo como absolutamente pertinente, né? A visão sua é totalmente pertinente, né? E aí eu acho que merece os esclarecimentos também. E aí nessa ocasião eu trago isso. Mais algum questionamento, Dr. Jefferson? Não, da minha parte não. Não, então nós agradecemos ao nosso depoente, José Wilson, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Agradeço de novo, né, a oportunidade por estar aqui e me coloco mais uma vez à disposição de vocês. Sentar, olhar o processo por processo, que nem a gente deixou aberto da outra vez também. Se precisar esmiuçar qualquer coisa, a gente está disponível, tá? Tá joia. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Nós vamos ouvir agora... Quer ver. O depoimento da engenheira também da Secretaria de Obras, Pérola Mata Zanotto.